Graça e paz, família IPR, estamos começando mais um culto de celebração a Deus. Que esse não seja apenas mais um vídeo que você vai assistir, mas que seja um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Essa foi uma palavra do Senhor. Nós sabemos que enquanto aqui estivermos, nós iremos enfrentar tempos difíceis, de dificuldade, de medo e instabilidade, mas jamais passaremos por isso sozinho. Que você persevere em oração, buscando em Deus esse socorro, porque Ele estará contigo. Então alegre o seu coração, renove a sua fé e a sua esperança e celebre a esse Deus que tem cuidado de você em todos os detalhes. Agora vamos louvar a Deus através do Ministério de Louvor da Igreja Presbiteriana do Retiro. E não se esqueça, no final, uma palavra de Deus vai abençoar a sua vida e a sua família. E hoje juntos, adoramos ao Cordeiro e ao Leão. Virá, e a ele os reis se prostrar. Cadeias quebrará, os corações o adorar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas levantai, ó portas levantai, deixai o rei da glória entrar. Ele veio para salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. O mundo há de Cordeiro e ao Leão, o mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará. O mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados.
nesse nosso momento de incertezas, nós não devemos manter os nossos olhos na esfera humana, mas devemos voltar os nossos olhos para o nosso Deus. Reflita uma coisa. Talvez esse tempo que você está em isolamento, talvez esse tempo que você está guardado pelo Senhor, Deus está trabalhando infinitamente mais em você. Como nós acabamos de declarar aqui, nós estamos permitindo que a graça do Senhor, que a glória do Senhor ganhe forma em nossas vidas. Então eu posso te dizer com toda certeza e com toda fé, é Deus dilatando o vaso para derramar ainda mais sobre ele. É Deus alargando o vaso para derramar mais dele sobre ele. O vaso sou eu, o vaso é você, o vaso somos todos nós. Então se permita ser dilatado por Deus. E nós te convidamos nessa hora, com toda a sua fé, a clamar: Senhor, vem,
Vem, derrama a tua glória. Vem, derrama, Senhor, a tua presença sobre nós. Clame isso, meu amado. Vem, derrama, Senhor. Vem, derrama tua glória. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem, derrama tua glória. Queremos mais de ti. Queremos Graça e paz, irmãos. Estamos entrando agora no nosso momento de dízimos e ofertas. Nesse momento de pandemia, para maior segurança dos irmãos, aconselhamos a entregar seus dízimos e suas ofertas através de depósito ou transferência bancária. Caso os irmãos não consigam realizar dessa forma, podem estar consultando seu líder de ministério ou um de nossos pastores. Eles saberão se informar da melhor maneira possível. Nossa reflexão de hoje está em Filipenses 2, versos 5 ao 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando Jesus desceu dos céus para dar vida e sacrifício, não fez isso porque precisava. Afinal, ele já tinha tudo no céu e mesmo assim foi generoso, desistiu de tudo por nós e desceu. Fez-se pobre, ganhou um corpo carnal, sofreu e morreu para nos trazer vida. Ele precisava fazer isso para ganhar alguma coisa? De forma alguma. Da mesma forma, devemos entregar nossos dízimos e ofertas, não para ganhar algo em troca, mas para demonstrarmos fidelidade e a nossa generosidade com a obra de Deus. Agora nós vamos orar por sua vida e por sua família. Senhor Deus, queremos agradecer ao Pai por tudo que o Senhor tem feito, por todo o sustento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Abençoe cada vida, cada família nesse momento, Senhor, que não falte alimento na sua despensa, Senhor, que não falte trabalho, Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Sua casa, nós deixamos ela para o
Senhor, as nossas vidas, esta casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Seja manifesto, Senhor, a tua presença. Apareça e o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para o Rei Jesus. Olá, querido, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais essa semana para agradecermos a Deus e celebrarmos o nome dEle. A Igreja de Jesus se fazendo aí presente dentro da sua casa com os seus. Muito bom ter vocês aqui com a gente. 2 avisos importantes para nós esta semana. O primeiro deles é sobre o nosso atendimento online, todas as quintas-feiras, a partir das 13 horas. Se você quiser orar com um dos nossos pastores, se você quiser orar com a gente, receber uma palavra de direção para a sua vida, faça contato conosco. Há 3 formas de você ser atendido nesse gabinete online, vamos dizer assim, né? Você pode ligar para cá, para a nossa igreja, o número está aparecendo aí, 33414118, está aparecendo na sua tela, 33414118, é o telefone aqui da secretaria da nossa igreja. Você pode ligar para cá e fazer contato com a gente. Nós vamos ter um imenso prazer de te atender. Você também pode ligar direto para os pastores, através do seu WhatsApp. O seu WhatsApp tem um recurso que você pode ligar para nós e também nós estaremos compartilhando momentos importantes na presença de Deus. E terceiro, você pode fazer um vídeo, uma videochamada também para um dos nossos pastores, para nós. Nós teremos muito prazer em estar com você, orientar a sua vida e orar com você nesse momento. Creio que nós já podemos ver barulho de chuva, meu irmão. Creio que nesta semana tivemos boas notícias, não é? Nós tivemos aí a notícia de que os cientistas aqui no nosso país já estão desenvolvendo um remédio muito importante para nós vencermos esse mal que está acometendo o nosso país, o mundo, não é? Glória a Deus, Deus tem iluminado a mente. Então, essa foi uma semana de bênção para nós e também de boas notícias. Então, por isso, se você
você quiser fazer esse contato conosco para nós agradecermos a Deus juntos, nós vamos estar nesse projeto. Muitos dos nossos irmãos receberam algumas ligações durante essa semana. Foi a nossa juventude que se dispôs a ligar para a casa de alguns irmãos, né? Principalmente aqueles irmãos com um pouco mais de idade, outros não, né? Tem gente também nova que foi também atendido pela nossa juventude. O fato é que nós ligamos para algumas casas, oramos com essas pessoas. Foi um trabalho da Juventude Livres da nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa juventude. Espero que você tenha se sentido aí um pouquinho mais abraçado pela nossa igreja, mesmo um pouco mais distante, mas a gente pôde estar juntos nesse momento. Nós temos feito todo um trabalho voltado para a área de mídia da nossa igreja. Então, Facebook, Instagram e YouTube, fique atento às programações da igreja, porque todas as orientações e todas as palavras que nós temos direcionado à igreja têm sido feitas através destes mecanismos. Ou é o WhatsApp, se você não tem você ainda não recebe as nossas informações, ligue aqui, faça contato com a nossa secretária, tá? Se você também quer receber o conteúdo, o material que nós enviamos também, faça contato com a gente aqui. Mas fique atento às redes sociais da nossa igreja, nós estamos bem movimentados, né, para trazer uma palavra de Deus e abençoar a sua vida nesse momento. Vamos à palavra, tenho certeza que Deus irá falar poderosamente a sua vida nesse momento. A nossa palavra essa noite, Deus tem incomodado muito meu coração para estar trazendo essa palavra para os irmãos. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes aqui na nossa igreja, mas veio essa palavra muito forte no meu coração. Desde ontem eu estava pensando sobre o que ministrar ao coração de vocês e veio muito forte a palavra do Senhor para mim esta manhã. Quando o impossível se encontra com Jesus. Ah, meu irmão. Quando o impossível se encontra com Jesus. Existem algumas circunstâncias dos quais os homens olharam e disseram assim: não tem mais jeito. Mas é exatamente nesse momento que Jesus se manifesta. É exatamente neste momento que a presença poderosa do Cristo se faz presente. E quando o impossível se encontra com Jesus, ele cai por terra, ele se prostra de joelhos. Por quê? Porque para o nosso Deus não existem impossíveis. Eu quero chamar a sua atenção essa noite para o texto bíblico, Mateus capítulo de número 14, a partir do verso de número 22, que diz: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Observe isso, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamavam: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Mas ele gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias dos quais nós podemos nos asseverar disso. O barco da nossa casa, o barco da nossa família, o barco da nossa existência está sendo açoitado pelas ondas. As ondas estão bravias. Muitas pessoas estão vivendo nesse tempo, um tempo de muita incerteza e de insegurança. Momentos dos quais nós pensamos assim: o que será de nós? Como que serão as coisas? O que vai acontecer?
Jesus está a fim de orar e ele despede e fica mais um tempo se despedindo das multidões, e ele pede com que os seus discípulos caminhem para dentro do mar da Galileia. Embora a Galileia tenha esse nome de Mar da Galileia, nós sabemos geograficamente que aquilo não era um mar, mas sim era uma grande bacia, um grande lago. O fato é que Jesus encaminha aqueles discípulos para dentro do mar. Por quê? Porque eles precisavam chegar do outro lado. E como o lago era muito grande, era mais fácil passar no meio daquele lago do que ter que contorná-lo. Então, eles pegaram um barco, era comum isso, eles começaram a passar no meio do mar da Galileia, porque eles precisavam chegar do outro lado. Jesus disse: vão na frente, eu vou ficar aqui um pouquinho, vou me despedir das multidões, depois eu vou subir ao monte a fim de orar sozinho, diz aí o verso de número 23. Mas o que me impressiona está aí no verso de número 22 do texto que nós lemos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado. A palavra no grego aqui, compelir, dá a ideia de não só orientar. A palavra no grego que dá a ideia de empurrá-los, de obrigá-los. É como se Jesus estivesse pegando forte no braço daqueles homens e obrigando, dando uma ordem enfática para que eles pudessem entrar para dentro daquele mar, para que eles pudessem passar por aquela adversidade, para que eles pudessem viver aquela realidade de mar bravio, de tormenta, de dificuldade. Isso, às vezes, na nossa mente, cria um pânico, às vezes. Por quê, meus irmãos? Porque a gente nunca espera que um Jesus nos mande para o meio do mar, para o meio da tormenta. A gente não espera um Jesus que nos mande para o meio da tormenta. Muito pelo contrário. A gente espera um Jesus que nos tire de lá. A nossa esperança é que Jesus intervenha no rumo da nossa história e nos livre dos mares bravios da nossa vida. A gente espera que Jesus faça a suspensão das dificuldades que nós vivemos no nosso dia a dia. E é por isso que a gente ora muitas vezes, por isso que a gente busca diante de Deus, por isso que e nós estamos orando aqui como igreja, né, para que esse mal que assola a nossa nação venha passar. Só que às vezes é difícil para a gente entender que Jesus compeliu aqueles discípulos a passarem por meio da tormenta. Ora, Jesus era Deus. Ele sabia exatamente o que aqueles discípulos iriam passar. Jesus não foi pego de surpresa. E agora eu mandei eles por ali e de repente acontece algo que não estava nos meus planos. Aconteceu algo que o mar ficou bravio de uma hora para outra. Olha, eu fui pego de surpresa. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus sabia exatamente o que eles deveriam passar e o que eles iriam passar. Todavia, mesmo assim, Jesus está impelindo, Jesus está ordenando, Jesus está mandando aqueles discípulos irem para o meio da tormenta. Jesus, às vezes, vai nos enviar para a tormenta. Jesus, às vezes, vai nos conduzir para meio de mares bravios. Não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele quer a nossa desistência, não é porque Ele se esqueceu de nós, não. É porque lá no meio da tormenta é que nós poderemos provar do extraordinário de Deus. É diante das dificuldades da nossa vida que nós podemos provar do milagre do Senhor. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Deus trata forte com aqueles que têm um futuro forte. Deus trata de maneira especial com aqueles aos quais Ele já projetou, já sabe na frente o que eles devem fazer. É no meio da tormenta que aqueles discípulos provaram algo extraordinário de Deus. Foi no meio daquela tormenta que eles viram um Deus que age diante do impossível. É no meio daquela tormenta que eles veem Deus agindo de maneira extraordinária em suas vidas, conduzindo o rumo da sua história, fazendo com que eles possam provar de coisas das quais eles nunca provaram em suas vidas. É por isso que às vezes Deus permite que nós passemos por dificuldades na nossa vida.
Muitas vezes Jesus vai nos permitir passar por meios de tormentas na nossa vida. Não olhe para Deus nesse momento e diga: Deus se esqueceu de mim. Não. Ele está preparando você, Ele está moldando você, Ele está elevando você. Ele está tirando você de um patamar, está colocando você num patamar mais alto. Se você recebe e entende essa palavra, diga glória a Deus comigo nesse momento. Nós precisamos entender que quando Jesus compele os seus discípulos, Jesus está querendo fazer com que eles enxerguem o sobrenatural. Jesus está querendo elevar aqueles homens a um novo nível de intimidade, a um novo nível de presença, a que eles pudessem entender um novo nível de relacionamento com Jesus. Jesus está permitindo a nação brasileira passar por esse período de tormento. Jesus está permitindo que o estado do Rio de Janeiro, que a nossa cidade, Volta Redonda, que nós estejamos passando por esse momento, mas não é porque Ele se esqueceu de nós, é porque Deus está nos conduzindo para um nível de excelência, porque Deus está tirando a gente da meninice, está elevando a gente para um patamar de maturidade na presença dEle. Jesus compele os seus discípulos, Jesus os empurra para o meio da tormenta. Por quê? Porque é diante da tormenta que nós vemos o impossível se tornar possível aos olhos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus está então orando, e de repente Ele deixa o seu momento de oração e começa a caminhar por sobre as águas, até o encontro daqueles homens. Era muito comum eles serem açoitados por ventos difíceis naquele momento. A Bíblia diz que o vento vinha e o vento fez com que aquele grande lago se tornasse um mar muito revolto, um mar muito bravio. E na quarta vigília da noite, diz o texto, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. Verso de número 26, e os discípulos começaram a ver Jesus andando por sobre as águas, e eles ficaram com medo e disseram: é um fantasma. Aqui a gente tem a nossa primeira lição nesse momento. Jesus está querendo nos ensinar: pare de olhar com os olhos naturais para aquilo que é sobrenatural. Jesus está querendo nos mostrar, e Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Quando eles olham e veem Jesus andando por sobre as águas, eles dizem: é um fantasma. Por quê? Porque aos olhos carnais isso é impossível. Mas quando o impossível se encontra com Jesus, Jesus quebra toda a estrutura, quebra tudo aquilo que nós temos como verdade, como princípio, como padrão. Quando o impossível se encontra com Jesus, Ele diz assim: olha, eu te coloco de joelhos, porque agora eu mostro quem é Senhor sobre essa história. Então, meu irmão, pare de olhar com os olhos naturais para aquilo que é espiritual e sobrenatural. Muita gente com medo nesses dias, muita gente saindo de casa para trabalhar, mas sufocado pelo medo, pela incerteza, pela falta de esperança, pela dor. Pare de olhar com os olhos naturais para aquilo que Deus está querendo te mostrar, que é algo sobrenatural. Pare de tentar avaliar e conduzir o curso da história da sua vida com aquilo que os seus olhos carnais estão vendo. A Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito, porque coisas do Espírito não se discernem com aquilo que os nossos olhos carnais estão vendo. O espiritual se conduz por aquilo que o nosso espírito sente, por aquilo que ele vive. Paulo diz isso: o meu espírito com o seu espírito, eles são testificadores que nós somos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Quando aqueles discípulos viram um fantasma, estava ali chegando a resolução do problema, estava chegando aquele que iria conduzir a ele a novos lugares, a novos ambientes, a novos patamares, mas eles não enxergaram isso. Por quê? Porque eles estavam tomados de medo, e o medo rouba a razão e nos rouba a capacidade de discernimento. Quando o medo começa a atingir a nossa vida, ele rouba de nós a capacidade do intelecto, a capacidade do discernimento.
Pare de olhar para essa circunstância e achar que isso é algo natural. Não é. Isso é algo espiritual, meu irmão. Isso não é um fantasma vindo em nossa direção para nos assombrar, para nos derrotar, para nos destruir. Não! Essa dificuldade que nós estamos passando hoje é um instrumento de Deus para nos exaltar, é instrumento de Deus para nos elevar, é instrumento de Deus para fortificar a nossa fé, é instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, é instrumento de Deus para nos tirar de um patamar de espiritualidade e nos conduzir a lugares altaneiros, elevados, a nos levar à presença do Deus Todo-Poderoso. É um fantasma? Não, não é. Sou eu chegando, disse Jesus, para resolver o problema. Sou eu chegando para fazer com que vocês vejam que aquilo que aos seus olhos é impossível, para mim não existem impossíveis. É quando o impossível se encontra com Jesus. É um fantasma? Não. É Jesus chegando para resolver o problema. É Jesus chegando para conduzir vocês e para fazer vocês viverem aquilo que vocês nunca experimentaram e nunca viveram na história da vida de vocês. Segunda lição que o texto nos mostra é que é no meio da tormenta e da dificuldade que nós provamos do extraordinário de Deus. É no meio da dificuldade que nós podemos enxergar o extraordinário de Deus. Pedro, como sempre, né? Vê Jesus andando por sobre as águas, eles começam a gritar, verso número 27. Mas Jesus imediatamente, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro então disse, se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Quero parar aí. Quando nós lemos, a minha versão que eu estou lendo hoje é a versão atualizada. Quando nós lemos esse texto, nessa versão, sugere que Pedro estava colocando Jesus à prova. Quando nós lemos esse texto e fala, se tu és Senhor, já que és tu, prova isso. Mas de forma alguma, quando você vai estudar esse texto no original, você encontra uma realidade preciosa. Pedro aqui não estava colocando Jesus à prova, porque ele não poderia tentar o Senhor teu Deus. Lembra do mandamento? Pedro não estava fazendo isso. Talvez a melhor tradução para nós fosse, já que é o Senhor, manda eu ter contigo por sobre as águas. Pedro não está duvidando de Jesus, muito pelo contrário. Pedro está dizendo assim, se for o Jesus que eu conheço, se é o Jesus que eu me relaciono, eu sei que eu posso provar daquilo que o Senhor também está provando. Ah, meu irmão, eu quero ser profeta de Deus sobre a sua vida nesse momento e dizer para você que é no maior momento da sua dificuldade, que é no momento no qual você está olhando, está vendo o mar revolto, as coisas andando, você não sabe para onde ir. É exatamente neste momento que você vai viver, provar do extraordinário de Deus sobre a sua casa. É nesse momento que você vai ver a provisão de Deus. É nesse momento que você vai ser surpreendido pelo eterno. É nesse momento que Deus vai impactar a sua vida de maneira tão gloriosa, tão majestosa, que você vai dizer assim, já que é o Senhor, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, eu sei que o Senhor pode me fazer andar por sobre isso tudo. Eu sei que o Senhor pode me fazer andar acima da tormenta. Eu sei que eu posso provar daquilo que ninguém nunca provou e nunca viveu. É isso que Pedro está dizendo. Já que és tu, Senhor, eu sei que eu posso andar por sobre as águas. Ah, meu irmão, chegou num tempo e nós precisamos acreditar no Cristo do qual nós servimos. Esse Cristo que foi à cruz do Calvário, pagou o preço por mim e por você. Esse Cristo está cuidando da nossa vida. E mesmo que o mundo esteja com medo, e mesmo que o mundo esteja com incertezas e inseguranças, há um Jesus que cuida da sua vida. Há um Deus que está trabalhando em você, para depois trabalhar através de você. Há um Deus te elevando nesse momento há um novo patamar de espiritualidade, e há mais, há um Deus que está te fazendo andar por tudo isso, há um Deus te fazendo andar por todas essas dificuldades. Por isso que as pessoas não entendem, falam, como é que ele pode
Como é que o mundo está de perna para o ar e esse crente está assim cantando um hino de vitória, dando glória a Deus? Como assim? Como assim que ele sai de casa para trabalhar e volta tranquilo, feliz, contente? Sabe por quê, meu irmão? Porque nós temos um Deus que nos faz andar por sobre as dificuldades, sobre as tormentas. Há um Deus que nos conduz em triunfo, há um Deus que nos faz andar por sobre tudo isso. Gente que anda movido pelo medo, gente que anda movido por aquilo que está vendo, é gente que está vivendo na carnalidade da vida, é gente que ainda não enxergou o Deus que serve, é gente que ainda não enxergou a realidade da vida. Em Cristo nós podemos andar por sobre a tormenta, em Cristo nós podemos andar por sobre as águas. É isso que Pedro estava sabendo. Pedro estava dizendo: já que é o Senhor que eu sirvo, o Deus que pode todas as coisas, Ele pode me fazer andar em triunfo, Ele pode me fazer andar por sobre as águas. Se és tu, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Pedro aqui faz o pedido mais ousado da história. Já que é o meu Deus, o mar pode estar revolto, as águas podem estar vindo com ímpeto contra o barco, mas já que é o meu Senhor, eu estou firme, certo e confiante nele. Maravilhoso não é o fato de Pedro ter andado por sobre as águas. O maravilhoso aqui não é o fato de Pedro ter sido conduzido por sobre o mar. O maravilhoso aqui, meu irmão, é a resposta que Jesus dá ao pedido de Pedro. Já que és tu, Senhor, manda eu ter contigo por sobre o mar. E qual foi a resposta de Jesus? Está aí na sua Bíblia, verso de número 29. Então Jesus disse: vem. Vem. A W. Tozer disse que Deus gosta de que os seus discípulos façam orações ousadas a Ele. Deus gosta. Sabe, eu quero te dizer uma coisa. Quando você deixa de olhar para a tormenta, quando você começa a entender que o impossível pode se encontrar com Jesus e a realidade pode ser transformada, quando a gente começa a entender essa realidade, nós começamos a entender o intento e o desejo de Deus para a nossa vida. Deus quer nos conduzir em triunfo, Deus quer nos conduzir em glória, Deus quer conduzir a nossa vida, Deus quer nos elevar, não para que nós sejamos orgulhosos pela nossa força, não, nada disso. Deus quer nos levar a um novo nível de espiritualidade, porque é através desse poderoso avivamento, dessa ação poderosa desse Cristo na nossa vida, é que nós podemos impactar o mundo com a mensagem do Evangelho. É isto. Maravilhoso não é Pedro dizer: eu posso ir, Senhor. Maravilhoso é ouvir Jesus dizendo: vem. Nós começamos a entender qual é o desejo de Deus para a nossa vida. Muita gente nesses últimos dias não conhecia o Deus que servia até esse momento de calamidade, até esse momento de pandemia. Muita gente vivendo sobre o jugo do medo, vivendo sobre o jugo da pressão, vivendo sobre o jugo de tantas coisas. Mas agora Cristo chega para resolver o problema e disse: eu posso te fazer andar por sobre as águas, eu que cuido de você, vem. O meu desejo, o meu intento para a sua vida é que você ande por sobre as águas, é que você caminhe comigo, é que você prove daquilo que eu estou provando. Igreja do Senhor Jesus, chegou o tempo, chegou o momento de nós provarmos o maior avivamento na nossa história. É agora. O intento de Deus para nós é: vem, eu quero fazer você provar mais, eu quero fazer você me sentir mais. Chegou um tempo de nós abrirmos mão de tudo aquilo que na nossa concepção era impossível e começarmos a caminhar e começarmos a provar daquilo que Deus tem para nós, a começarmos a deixar as picuinhas de lado, começar a jogar para fora aquilo
que sempre trouxe prejuízo para a nossa vida espiritual. Chegou o momento da gente parar de jogar o pecado para debaixo do tapete, meu irmão. Chegou o momento disso parar. Chegou o momento de restauração de Deus. Chegou o momento de bênção de Deus sobre a nossa vida. E sabe o que é que Jesus está dizendo para você? Se você quer provar de mim, se você quer viver na minha presença, se você quer provar do sobrenatural, se você quer ver o impossível se curvar diante de você, a minha resposta para você é: vem, vem, eu vou te fazer provar isso, eu vou te fazer viver, essa é a realidade. Vem, o intento de Jesus, o desejo de Jesus para a sua vida é esse: vem, eu quero fazer você experimentar coisas dos quais você nunca experimentou na sua vida. Esse é o momento, esta é a hora, eu acredito nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Se você está aí comigo, celebrando, jubiloso comigo, celebre o nome de Jesus, dê glória a Deus. Fala para o vizinho aí ouvir nesse momento. Fala aí para quem mora em cima ouvir. Fala para quem está embaixo ouvir também. O meu Deus me faz andar em triunfos. Ele me faz andar por sobre o mar. Essa tormenta não veio para me destruir. Não veio para afundar o barco da minha família. Não veio para destruir as minhas finanças. Essa dificuldade veio para me conduzir a lugares mais altos. Esse é o intento de Deus. Senhor, eu quero provar. Pedro está dizendo: Senhor, eu quero. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu não estou aqui de forma alguma limitando a ação de Deus. Eu sei que para mim pode ser impossível, mas o impossível diante do Senhor, ele se curva e cai, porque para o Senhor não existem impossíveis. Então, me faz viver e provar daquilo que o Senhor está vivendo e provando. Me faz viver e andar na sua presença. Me faz ser conduzido por cima da tormenta. Jesus diz o que para ele? Vem. Jesus está dizendo para você, nesse momento que está desistindo de orar pela vida do seu marido, Jesus está dizendo para você: vem. Você que está desistindo de orar pelo seu filho porque você acha que para ele não tem mais possibilidade. Você que olha para o seu filho e diz assim: é impossível. Jesus está dizendo para você: vem, eu vou te fazer andar por sobre o mar. Eu vou fazer você provar de coisas extraordinárias. Eu vou fazer você ver o que você nunca viu e nunca experimentou na sua vida. Vem! Esse é o convite de Jesus para nós nesse momento. Vem, eu vou fazer você experimentar e viver aquilo que eu vivo e aquilo que eu experimento. Jesus está nos levando a um novo nível. Vocês estão entendendo isso em nome de Jesus nesse momento? Que Jesus está nos tirando de um nível de imaturidade, de meninice, de mesmice, e Jesus está nos conduzindo a um outro nível. É por isso que Ele nos envia para o meio da tormenta. É por isso que Ele permite que algumas coisas saiam do lugar na nossa vida. E Ele chega não como um fantasma. Ele não chega querendo fazer você viver e experimentar aquilo que os seus olhos naturais estão vendo e experimentando. Ele está vindo conduzir você a viver e a experimentar aquilo que ele vive e aquilo que ele experimenta. Mas a Bíblia diz que Pedro teve medo. Pedro começou a andar por sobre o mar, começou a viver e experimentar coisas que ele nunca tinha visto, nunca tinha experimentado. Mas o texto é claro. Pedro, quando ele começa a andar por sobre o mar, ele começa, olha o olho natural, tira os olhos do espiritual e começa a olhar para o natural. Ele começa a olhar o mar em sua volta. Até aqui, o texto não nos diz que o mar ficou tranquilo. O mar ainda continua revolto. Mesmo assim, nesse mar revolto, eles começam a experimentar coisas extraordinárias. Mas é exatamente nesse momento que Pedro está nos dizendo. Ele começa a andar, escritor do livro sagrado começa a declarar isso. Ele começa a olhar, Pedro começa a olhar para aquilo que está em sua volta. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava por sobre o mar. Mas quando ele tira os olhos de Jesus e começa a se concentrar na calamidade, na pandemia, na doença, quando ele começa a tirar os olhos da palavra e começa a ligar o jornal e ver que morreu tanto, que está tanto, que há dificuldade, que é esse problema, que o fulano perdeu o emprego. Quando ele começa a tirar os olhos da esperança dele, que é o Cristo, e começa a olhar para o mar revolto, a Bíblia diz que Pedro começa a afundar. E é nesse momento que ele pede socorro.
Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo aí. Todas as vezes que você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. Todas as vezes que nós tiramos os olhos do Salvador e nos concentramos na tormenta, a gente afunda. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Todas as vezes que a gente tira os olhos do Cristo e começa a olhar para as incertezas e para as dificuldades da vida, a nossa tendência é afundar. Cristo não quer isso de nós. Cristo não nos enviou para a tormenta para que nós possamos afundar. Cristo nos envia para a tormenta para mostrar que Ele é Senhor e que Ele pode todas as coisas. Ele nos envia para a tormenta para nos aprimorar, não para nos afundar. Mas pastor, então por que eu estou afundando? Porque você muitas vezes tira os olhos de Jesus. Daqui a pouco as igrejas vão estar nos cultos normalmente. Daqui a pouco esse desejo que está aí dentro de você queimando, ardendo, você vai saciá-lo, que você vai vir para a igreja, você vai abraçar os seus irmãos, e você vai dizer, olha como é bom estar aqui com vocês, olha só, reunião de oração, pastor, eu estou aí, olha, nós vamos orar, sim, vamos orar, escola dominical, culto domingo à noite, que festa! Mas cuidado para não tirar os olhos de Jesus e começar a olhar os problemas. Quando você faz isso, você começa a afundar. Não tire os olhos de Jesus. Jesus é a garantia de sucesso. Jesus é a garantia de viver acima das dificuldades. Ele é a nossa esperança. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Jesus, a gente afunda. Tem muita gente aí que está me ouvindo agora, que já afundou no seu relacionamento com Deus, já afundou, por quê? Porque tirou o olho de Jesus, está começando a olhar para os homens. Gente que está se afundando em teologias e fábulas humanas e perdeu a visão do Cristo ressurreto. Gente que está perdendo a família, por quê? Porque tirou os olhos de Jesus. Gente que está perdendo a vida, por quê? Porque está tirando os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Jesus quer te fazer andar altaneiramente, elevado. Jesus vai te conduzir por cima dessa tormenta, mas os seus olhos precisam estar fixos nele. A Bíblia diz, quando Pedro começa a afundar, ele clama, Jesus vem, pega ele novamente. E a pergunta de Jesus é a pergunta que me deixa chateado. A pergunta de Jesus é a pergunta que me deixa emocionado. Pedro, sua fé está pequena demais. Por que você duvidou? Irmãos, que Deus não olhe para nós nesse momento e diga, por que você está duvidando? Que Deus não olhe para nós nesse momento e diga assim, por que você está achando que eu te abandonei? Por que você está achando que eu desisti de você? Que este não seja um momento que Deus olhe para a nossa realidade e veja assim, por que você está confiando mais naquilo que você está ouvindo da boca de homens do que aquilo que eu já determinei sobre a sua vida? Por que você confia mais num relatório de desastre do que na minha presença? A gente não pode ser os 10 espias que deram relatório para Moisés. 10 espias disseram, 2 espias disseram, aquele lugar é terra boa. Tem cachos de uva que 2 homens têm que carregar. Aquele lugar é o lugar que mana leite e mel. Mas os outros 10 disseram assim, mas lá tem gafanhotos. E nós somos como, lá tem gigantes. E nós somos como gafanhotos na frente deles. Sabe o que é isso? É olhar para aquilo que é impossível, não olhar para Jesus. Quando você olha para aquilo que é impossível aos seus olhos, você começa a afundar. Mas quando você olha para Jesus e quando o impossível se encontra com o Cristo, meu irmão, você pode andar por sobre as águas. Você pode experimentar aquilo que ninguém experimentou. O texto diz, em todo texto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, nós não encontramos ninguém mais que andou por sobre as águas a não ser Pedro. Somente Pedro viveu uma experiência extraordinária com Deus. Mas tinham muitos outros dentro do barco. O problema foi
somente Pedro teve a ousadia de dizer: eu confio no Senhor, se é o Cristo quem eu confio, eu sei que Ele pode me fazer andar por sobre as águas. Que esta noite, que esse momento, que essa manhã, que essa tarde, eu não sei o horário, que essa madrugada, eu não sei o horário que você vai ouvir essa palavra, mas que esse seja o momento de eu ver do outro lado Pedro dizendo: já que é o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É o meu Deus que está no controle de todas as coisas, e o mar pode estar bravio e revolto, eu não vou olhar para a calamidade, eu não vou olhar para as dificuldades, eu vou olhar para Jesus, e Ele me fará andar mais alto, Ele me conduzirá em triunfo, Ele me fará andar por cima desta tempestade. Esse é o Deus que eu proponho a você esse momento. Esse é o Deus que você agora precisa entregar a sua vida a Ele, porque talvez a sua vida está afundando, porque você um dia já esteve com os olhos em Jesus, mas tirou os olhos dele. Nesse momento é um momento oportuno para você se conduzir e dizer: Jesus, salva-me! Ele irá em sua direção, te conduzirá, te colocará no lugar seguro novamente. Cristo tem poder para cessar o vento. Subiu ambos no barco, diz o texto, verso de número 38. Cessou o vento. Nós estamos aguardando o momento em que Cristo subirá no barco e diz: acabou, agora chega. Mas enquanto esse momento não acontece, enquanto esse momento não acontece na nossa vida, enquanto esse momento ainda não chega, Ele nos fará andar em triunfo, Ele nos conduzirá andando por sobre a tempestade. Eu quero orar por você. Quero dizer para você que esse momento é um momento oportuno para você entregar a sua vida a Jesus. Esse é um momento oportuno para você se entregar na presença do eterno Senhor. Eu quero orar por você. Você que está com medo daquilo que você está ouvindo, pare de olhar para um fantasma e comece a olhar para a provisão de Deus na sua vida. Você que está aí do outro lado, chorando e pedindo: Deus, tenha misericórdia de mim, saiba que há um Jesus que agora está andando em sua direção, vai te pegar pela mão e vai te conduzir a um lugar seguro. A questão é: não perca a fé. Pedro, por que duvidou? Meu irmão, eu queria ter um momento aqui especial com vocês, só para pregar sobre isso. Pedro, por que você duvidou? Por que a gente duvida do poder de Deus? Por que a gente acha que Deus se esqueceu? Por que a gente acha que Ele não está no controle? Esse é um momento oportuno para nós nos voltarmos para Deus. Vamos orar? Pai, agora eu quero abençoar vidas que estão ali do outro lado me ouvindo, me assistindo. Pai, eu abençoo essas vidas. E, ó Pai, em nome de Jesus, se há momento dos quais essas pessoas estão vendo o mar revolto virem contra as suas vidas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir por sobre as águas e dizer e dar uma ordem a essa tempestade. Ó Deus, mas enquanto essa tempestade não passar, nós queremos provar de tudo aquilo de extraordinário que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo agora as famílias, eu abençoo agora as vidas, eu abençoo, Deus, a despensa dos lares agora. Deus, não vai faltar pão, o Senhor é um Deus de provisão, e, Deus, nós declaramos isso, não vai faltar pão na nossa mesa. Pai, em nome de Jesus, nos ajude, ó Deus, a não mais olharmos para a tempestade que está à nossa volta, mas, ó Deus, nos permita olharmos somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deus, se há alguém agora que um dia já olhou para Jesus, mas hoje está afundando porque tirou os olhos do Senhor, que este exato momento seja um momento oportuno de reconciliação, de volta para o Senhor. Pai, eu abençoo esta vida que está me ouvindo agora, que está ao alcance da minha voz. Eu abençoo agora esta família,
família que, ó Deus, está passando por esse momento de dificuldade. Eu abençoo, ó Pai, este casamento. Eu abençoo, ó Deus, esse pastor que está me ouvindo agora e, ó Deus, está pensando em desistir do ministério. Deus, eu abençoo esse líder, ó Deus, que tem tantos planos e sonhos. A palavra do Senhor para ele agora, nesse momento, é: vem, eu quero te fazer viver e experimentar coisas das quais você nunca viu e nunca experimentou na sua vida. Eu abençoo essas vidas nesse momento. Eu peço ao Senhor que abençoe nosso país, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode viver uma nova história. Você ouviu agora uma mensagem da palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E você pode começar hoje uma nova história. Para isso, você deve entregar a sua vida a Jesus. Paulo fala aos Romanos que nós somos justificados gratuitamente pelo sangue de Jesus. Através de Jesus, nós somos aceitos como filhos de Deus e temos salvação. E o que Deus nos pede? Ele pede apenas que nós o reconheçamos como nosso Senhor e nosso Salvador, para que então nós possamos viver como filhos de Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ore agora comigo. Eu vou orar também para abençoar a sua vida e para que Deus te ajude nessa caminhada. Pai, nós glorificamos o Teu nome porque a Tua palavra fala aos corações. Obrigado, Senhor, por essas vidas que, ouvindo a Tua palavra hoje, entenderam que são pecadoras e que precisam da Tua graça para a salvação. As ajuda, Deus, a caminhar. Eu as abençoo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você que fez conosco essa oração, entregando a sua vida a Jesus, vai aparecer aí na sua tela um número para que você entre em contato conosco, para que a nossa igreja possa ajudar você a continuar caminhando com Deus. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.